Eu quero te abençoar hoje com uma palavra. Vamos orar. Eu estou concluindo o esquentão, né? Tudo para pré-conferência. Quantos vão estar aqui? Dão glória a Deus. Vai ser poderoso. Paga o preço. Você não fez sua inscrição ainda, corre atrás. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Vai ser tremendo, sobrenatural. Deus vai fazer grandes coisas. Posso ouvir amém? Eu tenho falado sobre... Eu decidi falar sobre os 3 principais inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Diga comigo. Os 3 inimigos dos filhos de Deus. Diga bem forte. O mundo, a carne e o diabo. Quais são os 3? O mundo, a carne e o diabo. Eu só vou dar uma pequena pincelada na ideia do que é o mundo, do que é a carne, como eu falei. E hoje nós vamos estudar sobre esse terceiro inimigo chamado diabo. Deus colocou no meu coração isso. Eu acredito que tem abençoado a vida de muitos, aqueles que têm dado a atenção à palavra. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Posso ouvir amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você pode? O que tem de poderoso dentro da igreja é a juventude. O que tem de poderoso dentro da igreja é uma juventude. Você já imaginou a gente fazendo a nossa caravana para Jerusalém? Quem crê que pode estar lá? Não é dinheiro que te leva para Jerusalém. O que te leva para Jerusalém é a palavra de Deus. Se você desejar no coração querer estar lá, o Senhor te leva para lá. Posso ouvir amém? Vamos orar então. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos agradecer, Pai, pela noite de hoje. Queremos agradecer, Espírito Santo, por todas as pessoas que prepararam o Brave. Queremos te honrar pelo louvor, queremos te honrar pela palavra de prosperidade da pastora Bianca. Nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, declarar vida de Deus, riqueza sem limites sobre a vida dessa juventude. Declaramos portas de concursos abertas, declaramos portas de emprego abertas, declaramos que todo empreendedorismo, que o Senhor possa levantar muitos empresários nesse lugar, para o teu louvor e tua glória. Estende as suas mãos para receber. Sopra Espírito nesse lugar e derrama a unção da tua riqueza. O Senhor fez isso com Isaac, e o Senhor pode fazer isso com todos aqueles que creem e tomam posse da palavra. Que o Senhor possa também, meu Deus, colocar no coração deles a fome e a sede pelo Senhor. Que o Senhor possa colocar no coração deles um desejo da multiplicação, desejo do crescimento. Batemos 500 discípulos, nós podemos ir para 1000 discípulos. E possamos celebrar, Espírito Santo, esse crescimento. Espírito, sopra nesse lugar um desejo profundo de te conhecer, para o teu louvor e tua glória. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia, pode sentar. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra a sua palavra. É importante demais sendo com Bíblia. Mas caso você não trouxe, olha o que é que diz a palavra em João capítulo 10, verso 10. O ladrão, isso aqui é o diabo, diga, o diabo. Diga, o diabo é um ladrão. Vamos falar? O diabo é um ladrão. O diabo vem somente. Você está entendendo? Que ele vem de forma específica. Ele não vem de qualquer jeito. Ele vem sabendo, porque vem sabendo o que ele quer contra a minha vida e o que ele quer contra a sua vida. Só volta a atenção para cá. É bom a gente ler com atenção. O ladrão só vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, eu vim, isso aqui é Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, vida em abundância. Diga, vida para você e vida para apresentar a outros em nome de Jesus. Coloca por favor Efésios capítulo 6, verso 10. Eu creio que seja verso 10.
Efésios capítulo 6. É outro texto muito conhecido na Bíblia, que eu quero te falar acerca do diabo, o nosso terceiro inimigo. Quanto ao mais, ou seja, quem escreveu Efésios? Muito bem, diga apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo escreveu quanto ao mais. Então, esse quanto ao mais, Paulo, ele vinha falando de algumas coisas já, ele já vinha conversando. Amém, Yuri? Olha só, ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Adianta. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de quem? Diga, o diabo arma cilada contra a minha vida. O verso 12, ele diz, porque a nossa luta, é o que eu queria, isso aqui, ó. É isso que eu queria. Porque a nossa luta, ele está falando de luta, não é contra o sangue, e não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra quem? A nossa luta é contra o diabo. Então ele está dizendo aqui, porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. O que Paulo está querendo dizer sobre sangue e carne? Ele está dizendo o quê? Ele está falando, a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra o diabo. Quem está representando carne e sangue aqui nesse texto? Pode falar. Chuta, que é hora de errar. O que é carne e sangue que ele está se referindo? As pessoas. Apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. A nossa luta não é contra as pessoas. O diabo pode até levantar pessoas para nos perturbar. O diabo pode levantar pessoas para nos tirar o juízo. O diabo pode usar pessoas de perto e o diabo pode usar pessoas de longe. Escute isso aqui, olha para mim, por favor. Eu estou dando uma das estratégias que Satanás mais usa. Todas as vezes que Satanás quer nos ferir, quer nos prejudicar, quer atrapalhar, ele quer colocar resistências à nossa conquista, ele sempre vai usar pessoas. Primeiro, coloca isso no teu coração. Só que você vai precisar, no momento que você estiver sofrendo o ataque, ou as ciladas, como você acabou de ver, você vai ter que ter um discernimento espiritual, para que você não misture as coisas. Eu sei que não é fácil. Mãe e pai se levantar contra o próprio filho. Não é fácil o filho se levantar contra o próprio pai. Não é fácil a esposa se levantar contra o marido. Não é fácil o marido se levantar contra a esposa. Não é fácil o namorado se levantar contra a namorada. Não é fácil a namorada se levantar contra o namorado. Olha para mim. Não é fácil as pessoas que trabalham com você, ou que estudam com você na tua escola, ou na tua faculdade, que tem uma amizade por um determinado tempo, e essas pessoas se levantarem contra você. Não é fácil. Porque nós estamos lidando com pessoas, nós convivemos uns com os outros. Satanás, por saber o propósito maior de Deus, é que o homem o conheça. E o segundo maior propósito é que possamos viver bem em comunhão nessa terra. Satanás sabe do vínculo. Satanás tem a ideia do quanto eu e você unidos, ninguém pode nos deter. Então Satanás não vai fazer outra coisa a não ser a colocar sementinhas do mal no coração de cada um de nós. Satanás, ele tem as suas artimanhas, ou é pela fofoca, ou é pela inveja, ou é por uma situação que houve, a pessoa interpreta mal aquilo que houve, não se dá uma chance, e nem dá chance do próximo falar alguma coisa sobre isso. Mas o que é importante você entender, que a tua luta,
ela não é contra teu pai. A tua luta não é contra a tua mãe. A tua luta não é contra a tua família. A luta que você tem não é contra o teu irmão. Não é contra o líder da igreja. Não é contra nada, ninguém. A nossa luta é contra o diabo. Por trás de tudo está o diabo. Existem pessoas que têm mau caráter. Nós aprendemos muito quando a gente vai falar de alguém que não tem caráter, que tem mau caráter. A gente também fala assim, fulano não tem caráter. Essa frase está errada. Apesar que nós entendemos o que queremos falar. Nós queremos falar que quem não tem caráter tem mau caráter. Mas você precisa entender que todo mundo tem caráter. Alguns desenvolveram um mau caráter. Outros desenvolveram um bom caráter. A notícia boa é que quem tem mau caráter, daqui para frente pode decidir ter um bom caráter. Posso ouvir amém? Então o diabo usa pessoas que têm um mau caráter. E sem dúvida alguma existem pessoas que realmente são difíceis. Mas nós precisamos, para conservar uma unidade, que seja na família, no casamento, que seja na juventude, nós temos que trabalhar a ideia de que a nossa luta, ela não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o diabo. O diabo, sim, é o nosso principal adversário. Mas o texto está dizendo que você precisa discernir, porque ele é dominador. Você já viu alguém dominando outra pessoa? Não existem pessoas que exercem tanto poder sobre o outro, que nós chamamos de manipuladores. Existem pessoas que são manipuladoras. Elas manipulam pelo poder da força física, mas também elas conseguem manipular, persuadindo por meio de conversas, por meio de chantagens e de tantas outras coisas. Não existe coisa pior na vida, é alguém te ajudar, e essa ajuda que a pessoa te deu, ela vai te cobrar essa ajuda para o resto de tua vida. Quem já passou por isso? Você se torna escravo dessas pessoas. Eu já passei por isso. Aonde alguém me deu ajuda, lá atrás, eu recebi ajuda, eu precisava, mas eu paguei um preço muito caro, porque depois, tudo que a pessoa queria de mim, o que eu podia e o que eu não podia fazer, ela passava na minha cara aquilo que ela tinha feito lá atrás. Isso chama-se manipulação. Então existem pessoas que manipulam. Existem pessoas que fazem chantagens, que fazem ameaças. Existem pessoas que entram na nossa vida e a nossa vida vira uma bagunça. Porque essas pessoas, elas dão espaço para o diabo, e o diabo se aproveita dessa situação para que então possa fazer uma ciranda na nossa vida. Eu estou pregando para você, e talvez você esteja me vendo pela primeira vez. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos de idade. Tão jovem quanto os que têm aqui 21 anos. E quando eu aceitei Jesus numa igreja e voltei para minha casa, ainda solteiro, na casa dos meus pais, estávamos vivendo como família um inferno. Meus irmãos, meus pais e minha avó morava com a gente. Estávamos vivendo um inferno. E quando eu fui para a igreja, eu fui querendo que Deus desse solução para a minha vida e desse solução para a minha família. E a surpresa que eu tive quando eu cheguei foi toda a minha família contra a decisão que eu tomei. E por muitos anos, eu estou falando de 7 anos, eu estou falando de 18 anos que eu decidi por Jesus, as pessoas, quem mais o diabo usou foram as pessoas da minha própria casa. Quem mais me perseguia, se eu for destacar aqui de todos os familiares, quem mais me perseguiu foi a minha própria mãe. Você sabe o que é uma mãe se levantar contra um filho, porque esse filho queria fazer o que é certo? Eu passei por isso. E hoje,
Se passaram 31 anos, 32 anos. Eu digo a você que eu estou na fé, firme em Jesus, esses 32 anos, porque eu entendi que o meu coração, eu existi para pertencer a Deus. E segundo, eu entendi que os meus pais, os meus irmãos, a minha família, não eram os meus inimigos. Quando eu tinha 21 anos, eu ia para a igreja algumas vezes, chorando. E não eram algumas vezes longe, não. Isso era constante comigo, porque a perseguição foi violenta. Eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida. Eu entrei na igreja com o único desejo, que minha casa, meus pais, meus irmãos fossem restaurados. E eu queria ser restaurado. Eu entrei com isso. Só que Deus, que me trouxe, sabia que iria fazer de mim um pastor. O diabo sabia que Deus tinha um grande plano na minha vida. A mesma coisa como aconteceu com Moisés. Moisés, quando nasceu debaixo de uma aflição, sim ou não? Ele nasceu debaixo de uma aflição absurda. E desde cedo o faraó queria tirar a sua vida. E por que não tirou? Porque a mão de Deus guardou Moisés. Mas desde cedo o diabo tinha planos de destruir a vida de Moisés. Comigo não foi diferente. O diabo tinha planos contra a minha vida. E não era fácil, não era fácil. Por exemplo, hoje nós teremos uma vigília. Os cultos de juventude, eles funcionam sempre na sexta ou no sábado. E sempre esse horário, 7h30, 9h. Quando acabava o culto dos jovens de 9h, a minha mãe dizia: se você for crente, se você for homem de Deus, 9h em ponto, você tem que estar na cama. Se você não estiver na cama de 9h em ponto, eu vou espalhar para todo mundo que tu não é o crente que tu diz que tu é. Quando o culto estava terminando, 8h40, 8h45, eu tinha que sair do culto, correr para casa, para chegar em casa de 9h em ponto. O que é que a juventude faz depois de um culto? Se não é uma pizzaria, um cinema, uma lasanha, um filme, uma vigília, vai para Ponta Negra, vai bater papo, vai namorar, vai paquerar, vai curtir, tudo isso. E uma juventude de forma saudável pode fazer. Para onde eu ia? Eu ia para casa, dormir. Outro detalhe. A juventude, quando eu cheguei, aí esse detalhe tem um peso absurdo. Quando eu cheguei na juventude da igreja, só tinha 14 jovens. Dos 14 jovens, nós fizemos um trabalho de evangelismo e levamos a juventude para 450 jovens. Então quem eu era? Eu era o jovem que mais ganhava vidas para Jesus nessa cidade. E eu entupi a igreja com mais alguns e a gente ganhava vida. Então eu, que era o ganhador de vida, que Deus me usava para promover tudo isso, eu tinha que estar em casa às 9h. Eu cumpria, eu ia chorando para casa, mas eu cumpria, porque eu tinha que obedecer, mas não adiantava de nada. No outro dia, minha mãe sempre tinha um argumento para falar mal de mim, e isso me fazia muito mal. Para você ter noção do quanto eu sofri com isso, quando eu completo 28 anos, lembra, me converti com 21. Com 28 anos, solteiro, eu fui anunciar o meu casamento para minha família. Minha esposa está ali. E quando eu anunciei o que era para ser festa, alegria, foi uma confusão de briga que teve que ter polícia. Porque a minha família não aceitava a ideia que eu casasse. Por quê? Porque meu pai já tinha saído de casa há 10 anos, eu que sustentava a minha família. E minha família não aceitou que eu casasse, porque sabia que eu casando, eles teriam que trabalhar. E eu permaneci fiel. A cultura do testemunho, ela é importante.
Eu posso estar falando coisas aqui que não tenha nada a ver com você, mas talvez tenha tudo a ver com algum outro que esteja ouvindo essa palavra. Talvez você passe uma barra em casa. Talvez você pague um preço alto para você estar aqui. Talvez você pague um preço alto para se manter filho de Deus. Esse mundo, olha aqui para mim, eu falei sobre o mundo, a carne e o diabo. O mundo que vivemos, ele é formatado para nos matar. O mundo em que vivemos, ele é formatado. A forma como ele pensa, como ele age, a ideologia do mundo. Por isso que o mundo, ele é inimigo nesse aspecto de ciladas. Não é que o mundo é nosso inimigo. O mundo físico, eu até preguei sobre isso. A natureza, os mares, os lugares, vale a pena demais você conhecer. Não é esse mundo físico. O mundo que João fala, João 3,16, fala das pessoas. Tem muitas pessoas ruins no mundo? Tem, mas tem muita gente boa nesse mundo. E vale a pena a gente conhecer essas pessoas. Porém, existe o mundo que existem ciladas. Eu falei sobre o estresse, sobre a ansiedade, as preocupações, o amor, o dinheiro. Falei sobre a sensualidade, a erotização. São coisas que estão nesse mundo, que são ciladas, que tentam nos pegar e tentam destruir nossa vida. Então, esse mundo que eu estou falando, ele é um mundo formatado para matar qualquer um que não entender a estratégia para vencer o mundo. O mundo nos sufoca com trabalho. Quantos jovens eu conheço que estavam bem na fé, bem crescendo, conectado, aparece o emprego do inferno. Apóstolo, tem emprego do inferno direto que o diabo traz quente, igual um pão quente assim, e nos oferece. São empregos que nos tira de cultos, que nos tira de vigílias, que nos tira de células, que nos tira de conferências, tudo, nos tira de tudo. Vai nos sufocando. Esse é o mundo. Então, Satanás, ele tem sua estratégia. Eu coloquei uma frase aqui dizendo, todo sucesso e todo o seu fracasso, eu me considero um homem de sucesso. Por que eu me considero de sucesso? Porque eu entreguei minha vida a Jesus com 21 anos. Qual é a referência que eu tive de pai? Qual é a referência que eu tive de mãe? Qual é a referência que eu tive de casamento, de aliança, de família? Eu não tive. Aos 7 anos de idade, eu com 7 anos, já saí dessa fase de jovens, fui para a infância. Com 7 anos de idade, eu tenho uma filha de 8, fez 8 anos agora. Eu acordava minha mãe na cozinha, eu tenho lembranças que eu pegava álcool, a pessoa dizia, bota álcool no nariz que a pessoa acorda. Eu pegava álcool, molhava no pano e botava para minha mãe cheirar, para minha mãe voltar. Depois de confusões que estava tendo com meu pai. A minha adolescência foi conturbada. Muita briga, muita discussão. Aos 18 anos que o meu pai decide então separar. Deixando 2 crianças, uma com 7, outra com 8, eu com 18. E os outros 2, um 20 e outro 17. Tudo adolescente e criança. E com 18 anos de idade eu tive que parar de brincar, de jogar bola, 17 anos, de estudar. Eu tive que trabalhar. A gente não ia morrer de fome. Meu pai saiu e não deixou nada. Saiu se preocupando com a vida dele, para ver com outra família. Eu tive que passar por tudo isso. E quando eu entro numa igreja, eu detonado. Eu entrei na igreja detonado, sem acreditar nas pessoas, sem acreditar no projeto família, sem acreditar na figura masculina, sem acreditar no que seria uma mãe. O ambiente família, diga ambiente família. Diga bem forte, ambiente família. O ambiente família é o ambiente principal, mais do que a igreja, mais do que qualquer coisa nessa vida, que deve oferecer a você uma segurança, uma estabilidade. Eu não tive isso. E quando eu entrei na igreja, eu não entrei para brincar. Eu não entrei para ficar de mimimi, ficar me escondendo. Não, eu entrei porque pregaram e eu acreditei em Jesus. Eu quis mudar a minha vida. Eu comecei então um processo que chamamos de cura e de libertação. Pessoas sérias foram cuidando de mim. Eu me conectei com pessoas sérias dentro da igreja. Eu comecei a entender o que eu passei. Eu comecei a entender, a me conhecer. Quando você conhece a Deus, você começa a se conhecer. Eu comecei a ver os planos que o diabo armava contra mim, o quanto a minha alma foi detonada, o quanto eu fui machucado
E eu comecei então a mergulhar na palavra. Eu não faltava mais culto, não faltava mais o culto dos jovens, não faltava mais vigílias, eu não faltava mais conferências, eu não faltava mais as células, e eu fui crescendo, crescendo na fé, eu fui aprendendo, eu fui entendendo as estratégias do inimigo, até que coisas maravilhosas começaram a acontecer. Então eu era um garoto inseguro, incerto de tanta coisa, medo de família, medo de casar, a minha juventude de ir embora pelo ralo. Começaram a aparecer umas fugas dentro da nossa casa. Uma irmã que eu tenho foi embora por mais de 20 anos. A outra começou a se envolver com drogas pesadas. E foi terrível. E ali o Senhor foi me restaurando, o Senhor foi me curando. Hoje eu sou um homem casado, tenho filhos, tenho uma esposa e sou pastor de uma igreja. Quando eu pego a minha vida, que se passaram todos esses anos que eu falei, eu vejo o que Deus fez. Breve, escute isso. Ninguém poderia fazer por mim o que Deus fez. Ninguém poderia fazer por mim o que Deus fez. Deus pode fazer na sua vida infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. Por isso, a importância de você descobrir, de entender sobre esses inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Todo o seu sucesso e todo o seu fracasso, sucesso e fracasso, está diretamente relacionado a esse entendimento. Saber quem são os seus inimigos, como agir, qual estratégia eu preciso ter diária, para que então eu possa ter sucesso e ter êxito nessa vida. Eu preciso identificar cada um deles e saber como vencê-los. Ataques vêm principalmente, os ataques que o diabo traz principalmente é para que a obra de Deus não seja concluída na sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz que toda boa obra que ele começou na vida de alguém, ele quer terminar. Nós colocamos essas cortinas aqui e nós tínhamos uma finalidade quando colocamos essas cortinas. Não era princípio estética, não era princípio acústico, não era princípio nada. Nós queríamos tirar a distração dos cultos. Que distração? Esse altar ele é muito comprido, ele é muito largo. Aqui nós temos 22 metros. Aqui tem um baterista, ficava algumas coisas ali. Ali ficava os apóstolos, os convidados, os pastores, a equipe de introdução. E aqui tem um movimentozinho que é necessário. Então nós queríamos colocar isso para... Você já foi cinema e você já foi a teatro. Por isso que tudo, teatro e cinema, tudo é voltado para o que vai acontecer durante o evento. Isso é uma ciência, isso é normal. Todo ambiente que você entra, aonde tem coisas para você ver, você divide a sua atenção. Se eu tivesse aqui agora, como antes, tudo aceso, tudo branco, sem nada, ia ficar aquela distração dos que vêm aqui já sabem como funciona. Mas olhe para mim. Quando nós colocamos as cortinas, nós fomos abençoados, nós pagamos por algo e a gente está desfrutando de coisas que até então a gente não esperava. O som já melhorou. O Ender e Gabriel falou que o som, por exemplo, já melhorou 60%. Acústica. Trouxe uma estética, trouxe uma beleza. Essas cortinas nos deram assim, uma imponência. E parece um teatro, já estão falando. Por que o senhor está falando isso? Porque os mais antigos, quando começamos aqui a igreja, não era essa beleza. Era um chão que tinha umas tendas e só. Era a coisa mais feia do mundo. Quem entrasse aqui jamais iria acreditar que seria o que é hoje. Agora veja bem, Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra. Isso aqui é uma obra. Ela não terminou, estamos concluindo ainda. Mas se você pegar as fotos de antes, das tendas horríveis, do chão, a chuva, isso aqui virava uma lama.
se comparado a hoje, isso aqui é um palácio. É o que Deus quer fazer na sua vida. Você pode se sentir o pior dos homens. Você pode se sentir a pior das mulheres. Você pode se sentir o pior ser humano. Não sei quem te machucou, o quanto te machucou. O que importa é que aquele que começou uma obra na sua vida, ele pode concluir essa obra. E o que é obra concluída? É o exemplo que eu lhe dei aqui. O exemplo que eu estou lhe dando aqui é de algo que era deformado, estranho, esquisito, parecia com tudo, menos com uma igreja. E hoje nós estamos assim. Então, eu que tive a ideia de tudo isso, e tudo isso que existe no físico, o que é físico? É o que você pode tocar, você está vendo. Tudo que existe no físico é possível acontecer quando você busca Deus. Então, eu, tão limitado como ser humano, conseguimos transformar de um terreno a um palácio. Você imagine o poder do Espírito Santo, o que ele pode alcançar a sua vida e fazer um grande milagre. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Por isso que o seu sucesso e o seu fracasso nessa vida depende do quanto você deseja conhecer a Deus, mas do quanto você precisa aprender as estratégias para sobreviver nesse mundo atual, onde o diabo, ele governa lá fora. Esses ataques, João capítulo 10, que lemos, verso 10, o diabo não é, escute isso, o diabo não é uma ficção, o diabo não é um conto de fada, o diabo não é uma historinha, o diabo ele é um espírito, ele era um querubim, ele fazia parte do time de Deus, e por causa do seu orgulho, da sua soberba, ele começou a andar pelas lamas, e ele quis afrontar a Deus e tomar o lugar de Deus. E ele se chamava querubim, e ele era um anjo de luz. Se estudarmos mais no livro de Ezequiel, diz que quando ele pisava nos lugares, é como se acendiam luzes. Assim era a sua patente e quem ele era antes de ser o diabo. E por que ele caiu? Porque ele cansou de ser um adorador e naquele dia ele quis ser adorado. Aprenda uma coisa aqui, juventude. Deus ele compartilha com você muita coisa dele. A unção, a prosperidade, a conquista, a santificação, os frutos que há nele. Mas uma coisa Deus não divide com ninguém: a sua glória. A glória é dele para ele. Por isso que todos os cultos que realizamos, louvores, adoração, pregação, tudo é para a glória dele. Porque nós somos criaturas e por sua infinita misericórdia ele nos tornou filhos de Deus. Mas jamais nós seremos Deus, jamais. Lúcifer foi criatura e teve um momento na história em que ele decidiu querer ser Deus. E o que é que ele fez? Um complô. A Bíblia conta que ele pega uma terça parte dos anjos, eram anjos, e se une a ele, e eles, agora não mais Satanás, mas eles se juntam e vão querer tomar o trono de Deus. Deus tira do céu o diabo, Lúcifer, e Deus tira do céu os anjos. Esse nome que você escuta, demônios, esse nome que você leu ali, potestades, principados, e que tem outros textos que falam de demônios, principados, potestades e demônios, está se referindo aos anjos. Então o Senhor está querendo dizer que o que é demônio hoje, o que é principado hoje, foi anjo antes. Então veja que o que houve foi uma rebelião. Ele não quis se perder sozinho. Ele convocou outros. Então o poder de domínio, de influência do diabo é algo muito sério. Ele foi expulso do céu. E por ele ter sido expulso do céu,
João 10 diz que ele só vem somente para matar, roubar e destruir. Por que Satanás quer nos destruir? Por que Satanás quer nos matar? Por que Satanás quer matar você? Por que Satanás quer destruir você? Por que eu fiz questão de dizer agora que Satanás existe, que ele é um principado, que ele é um demônio, que ele é uma regência e tem uma coja que anda com ele para cima e para baixo? No mundo moderno hoje, essa pregação que eu estou dando aqui, talvez em uma universidade, talvez em uma escola, talvez em um lugar público, eu já teria sido vaiado e as pessoas já teriam ido embora. Sabe por quê? Porque uma das estratégias que Satanás colocou na mente das pessoas de hoje, do século atual, é que o diabo não existe. Isso é um conto de fada, isso é uma figurinha. Inferno não existe, diabo não existe. E deixa eu te falar mais. A astúcia do diabo é tão grande que ele não tem, nunca teve e nem terá o interesse de aparecer a nós. Quem ofereceu o fruto proibido lá no Éden? Pode falar. Quem ofereceu o fruto? O diabo, em forma de serpente. E se você pegar a história de Israel, vamos aqui uma bem clássica. O Egito, 430 anos. Quem escravizava? Os hebreus. O diabo, tenha medo dele não, diga diabo. O diabo, na pessoa de quem? De Faraó. Se você pegar a história dos juízes, agora eu vou correr aqui porque não tem tempo. Se você pegar a história dos juízes, dos profetas maiores e menores, todas aquelas idolatrias, os profetas foram levantados para quê? Para denunciar o pecado de Israel. Qual era o pecado maior? Idolatria. Por trás de toda idolatria, Baal, a Jezabel. Quem levou Israel para a idolatria? O diabo. Em forma de quem? Dos nomes que eu acabei de citar. Você sabe qual foi a vez que o diabo apareceu? Ele, personificado, no deserto, quando Jesus foi tentado. Ele aparece a Jesus. Me diga, por que ele aparece a Jesus? Pergunta, por que ele aparece a Jesus? Porque Satanás, que é o diabo, olhou para os demônios e disse assim: nenhum desses tem condições, só eu. E nem ele tem, longe de ter condições. Então ele deixa os demônios, as potestades, e ele vai tratar o assunto com Jesus. Depois disso, Apocalipse fala do grande dragão, da grande serpente. Quem é por trás da grande serpente? O diabo. Aí você acha que o diabo não apareceu para Adão e Eva, não apareceu para Davi, não apareceu para Abraão, não apareceu para Moisés, não apareceu para ninguém. Aí o diabo vai aparecer para você. Coisa linda, especial. O diabo não vai aparecer a você. Mas o que é que ele vai fazer? Ideias, pensamentos, ideologias. Sabe aquela frase, nada a ver? Quem já ouviu assim, nada a ver? Quem já falou assim, nada a ver? Pronto, isso não é bíblico. Pode ter certeza que nada a ver veio do inferno. Porque nada a ver sempre está ligado a uma admoestação. Eu sou pai. Não preciso falar mais nada. O que eu mais escuto quando eu vou exortar jovens é essa frase. Escuta tudo, no final diz, nada a ver. O diabo, ele tem um grande interesse de que você não acredite nele, de que você sustente a ideia de que isso tudo é uma ficção, de que inferno não existe. E o que o diabo quer é que você passe 100 anos vivo, entendendo isso e pensando isso. Porque todos nós vamos morrer. Daqui a 100 anos, até essa criancinha, 100 anos, todo mundo já morreu. Essa geração já passou.
daqui a 100 anos. E o que é que o diabo quer? Que após a morte, ele apareça a você e diga: olha, eu te convenci por tantos anos na terra de que eu não existia, mas eu existo. Seja bem-vindo às labaredas do inferno. A estratégia, a sutileza do diabo é algo infinitamente maior. Olha para mim, o diabo mexe no intelecto, o diabo mexe nas emoções, o diabo mexe nos sentimentos, o diabo mexe nas convicções, o diabo mexe no paladar, no olfato, na visão, na audição. A influência que ele exerce quando nós damos espaço é algo infinitamente maior. Mas a boa notícia na Bíblia é: aquele que está em nós. Quantos tem Jesus no coração? Aquele que está em nós é infinitamente maior do que aquele que está do lado de fora. Dê um aplauso a Jesus. Estou indo para a conclusão. Olha aqui para mim. Você percebeu por que pessoas fora de igreja e dentro de igreja elas são oprimidas? Você já viu pessoas oprimidas, opressas, pessoas que não conseguem raciocinar direito? Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa, a pessoa olhava para mim, mas eu sentia que a pessoa não estava dando atenção ao que eu estava falando. Detalhe, a pessoa me procurou precisando de ajuda. Eu falando com a pessoa olhando para mim, e aquela visão vaga, e eu sentindo que a pessoa estava ali, mas a pessoa estava completamente longe. Eu tive que parar a conversa. Eu falei: eu estou percebendo que eu estou conversando com você alguns minutos, você não está aqui. A pessoa fez: para, pastor, para. Ela botou a mão assim na testa: para. Ai, que dor na cabeça. E não era questão de um anador, de um remédio, era a opressão. Eu fiz: você vai precisar respirar, você precisa voltar para cá. Você me procurou por essa razão que eu estou conversando, tem solução, mas você está oprimido. E a pessoa então pegou a minha mão, puxou minha mão, botou na cabeça dela, fez: me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não posso viver assim. E ali não tinha tanto tempo, botei as duas mãos na cabeça da pessoa, eu orei, pedindo a Deus que libertasse de toda opressão. O que é opressão? É Satanás se levantar contra mim e eu não saber o que fazer para me defender e nem como pedir socorro. São pessoas oprimidas. O que é a definição da palavra diabo? Diabo significa acusador, apontador. Ele é o que pega o indicador e fica julgando cada um de nós. Qual é a função de Satanás? A função de Satanás, além de te acusar, além de colocar culpa sobre culpa em você, ele gosta muito de dizer algumas palavras, do tipo: você não vale nada, a sua vida não vai dar certo, você caiu mais uma vez, isso prova que você é falso, isso prova que você é mentiroso, isso prova que você não vale nada, as pessoas não gostam de você, as pessoas na verdade não querem saber de você. Amados, quantas vezes na minha vida eu sofri esse tipo de palavras? Quantas vezes na minha vida, principalmente as vezes que eu caí e as vezes que eu errei, Satanás sempre veio a mim para dizer: não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. A palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levantará e fará a mesma coisa como se não tivesse caído. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você está entendendo essa palavra?
Então Satanás, a palavra do diabo, o acusador, o apontador de dedo, ele não tem poder sobre a sua vida. Então, quantas vezes nós somos oprimidos pelo diabo por uma mentira? O diabo mente. Quem é o pai da mentira? Veja que nem a filha dele presta. Ele tem uma filha. Qual é o nome da filha do diabo? Mentira. Nem ele nem a filha dele presta. O pai da mentira é o diabo. Coloca aqui para a gente encerrar 1 Pedro 5,8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Deixa eu te provar aqui uma coisa. Olha aqui todo mundo. Olha aqui a leitura. Sede sóbrios e vigilantes. Diga, sóbrios e vigilantes. Quem poderia me dar um exemplo aqui do contrário de sóbrio? O que é uma pessoa que não é sóbria? Ela é o quê? Oi? Embriagado. Quem já viu embriagado? Você pode ter um na sua casa, né? Mas Deus vai libertar essa pessoa. Vai libertar. O embriagado, ele não sabe nem o que fala. A rua que é tão larga, ele consegue tropeçar na rua. Ele esbarra num muro ou outro. Ele não sabe o que fala. O embriagado, ele não, aquilo não é ele. A primeira coisa que Pedro está falando, sede sóbrios, ou seja, não seja embriagados. Agora, que embriaguez é essa? Não é embriaguez da bebida do bar. É o que o diabo pode fazer com a pessoa. Quanto mais um ser humano escuta o diabo, ele vai se embriagando, ele vai perdendo o eixo da vida, ele vai perdendo o sentido real da vida. Quem lembra aqui da história de Sansão e Dalila? Quem já leu direitinho aquela história de Sansão e Dalila? Quem já leu direitinho? Sansão era crente? Sim. Os pais, homem e mulher de Deus, sim ou não? Ele foi consagrado quando nasceu? Qual o voto que ele teve? Nazireu. Não podia cortar o cabelo e nem beber bebida forte, sim ou não? Então ele foi projetado por Deus, sim ou não? Mas qual era o problema no caráter de Sansão? Ele não podia ver um rabo de saia. Se ele tivesse aqui no Brave, ele já estava de olho aqui nos 4. Sansão era forte para Deus, mas o bicho também era um endemoniado com mulher. Sansão não podia ver um rabo de saia. Ele poderia ficar na vigília a noite todinha. Mas se ele fosse para casa e visse uma menininha toda sensualzinha, ele ia para cima. Tem gente assim. Tem gente que vem para a igreja, que vem para a célula, que adora, mas adora pegar homem também. Tem gente que adora Deus, mas adora pegar uma mulher. Adorar pegar uma mulher ou pegar um homem é bom. Por quê? Escolha quem você vai pegar e pegue por resto da vida. O problema é aqueles ou aquelas como Sansão. Pega o que tiver na frente e quem tem não está satisfeito. Esse era ou não era o problema de Sansão? Deixa eu te dar uma informação sobre o diabo. Se tem um ser que estudou, diga, estudou o caráter de todos os seres humanos antes de nós, foi Satanás. Você já percebeu que Satanás, quando vai tentar você, nunca é em outra área, a não ser naquela? Oi? Oi? Você já percebeu que Satanás nunca vem em várias áreas na sua vida? Ele vem em uma área. Me diga por quê. Ele já lhe estudou. E ele sabe o seu ponto de fraqueza. Ele estudou Sansão. Rapaz, Sansão gosta de uma tchutchuca. O negócio de Sansão é shortinho curto e o agachadinho. Eu vou botar uma Dalila na vida dele. E a Dalila veio. A Bíblia é perfeita, César. Sabe por que a Bíblia é perfeita? Porque quando Dalila se aproximou de Sansão, aquele bichão malhadão, tal,
cabelão, todo no estilo, matava todo mundo. Dalila disse: me diga o seu segredo. Ele foi brincar com quem não devia. Ali era Dalila ou era o diabo por trás? Ali era o diabo. Não brinque com o diabo. Não brinque com Satanás. Deixa de se achar. Vai cair, queridos. E Dalila começou uma conversinha. Onde é que está a tua força? Então acho que Dalila perguntava assim: onde é que está a tua força, rapaz? Amados, sedução. Anitta, misturada com sei lá, com o diabo que está aí fora. E começou no ouvido. Amado, tem coisa pior do que uma mulher de unha grande, bota a mão no pescoço do cara e fica coçando, ou ele começa a rir assim. Ela falou: onde é que está a sua força? Ele: ai. Aí começou a brincar: minha força está aqui, minha força está ali. Aí ela fazia. Ela: você me enganou. Você sabe o que é que Satanás estava fazendo com Sansão? Embriagando ele. Embriagando com o que, apóstolo? Sedução. Amados, mulher no ouvido do cara, conversando macio, fazendo carinho na nuca, passando a mão no peito, é a mesma coisa que 51. É uma boa ideia. Amado, é a mesma coisa que cachaça. E já viu mulher quando está na fase que ela quer seduzir? A primeira coisa que ela bota para fora é a vontade dela. Ela bota uns negócios, uns decotes aqui terrível. Você já viu os batom? Esse batom que o mundo usa, Dalila já usava. É aquele assim, vermelho quinto dos infernos, né? Tem mulher, querida, que não tem boca, mas quando bota um batom, e o homem gosta de um batom. Botou o batom, botou a disposição para fora, e está conversando, aquilo ali é a mesma coisa que cachaça. Vai entrando, até que ele fez. Ele pagou caro por isso. Agora, sabe o que aqui diz a Bíblia? Eu tenho uma Bíblia que a linguagem diz assim, olha aqui para mim: e Sansão e Dalila embriagou Sansão. Ela não foi com um botijão de vinho: beba. Não precisa, amados. Bastou todo o poder de sedução que ela tinha. Levou aquele cara para o buraco. A primeira coisa que ele perdeu foi a vista, a visão, e ele perdeu a honra e perdeu tudo. Olha o que aqui diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele é o que teu? Amigo ou adversário? Quem crê que o diabo existe? Se eu fosse você, não crendo, você creia. Porque se você for tirar dúvida, quando chegar lá, não teve chance de faltar. Ele existe. Ele é o vosso adversário. Anda em o quê? Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo é qualquer coisa? Deus o comparou como um leão. E ele anda ao derredor. Vem cá, Vitor, sobe aqui. Terminei aqui a palavra, mas... Vem cá, Natan. Natan vai ser o diabo. Eu vou forçar a barra, ver se Natan não namora agora e as meninas não queiram Natan. Senão você vai se embriagar. Você vai dar um mata-leão nele. Agora, sem... olhe para mim. Quieto, bichinho. Você vai dar uma simulação. Mas antes disso, você vai dar a volta na presa. Vem cá. Você vai estar aqui, paradinho. Você vai dar 3 voltas assim. Você já fez teatro? Então, você é o diabo. Faça a cara de diabo aí. Você vai dar 3 voltas. E você com cara de lerda. Isso, assim. Devagar. Não, aquele jeitão do diabo, meu irmão. Tipo, agachamento aí. Você vai nas 2 pernas dele. Vai aquele jeitão. Deu uma já. Deu uma.
O diabo está ao derredor. Segunda volta. O adversário. Aí ele vai fazer algo que você vai tentar sair. Porque ele é dominador. Terceira volta, aí vai por trás e ataca. Pronto, aí você vai sair agora. Vai sair. Se ele forçar, você força um pouquinho também. Vai. Não, agora não é brincadeira. Você vai ter que sair agora. Deixa eu tirar o óculos, que eu já sei como funciona o processo. Vamos. Não, você não está saindo, velho. Está doendo já um pouquinho? Tá não? Agora, pessoal. Diga, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está ao derredor. Todo tempo atento e todo tempo alerta. E vai chegar uma hora que ele vai fazer o que você viu. Para você sentir o que ele passou agora, é só você botar o seu pescoço aqui. Não tem como sair. Acabou. Por isso que o Espírito Santo está nesse lugar. Por isso que o Espírito Santo disse: eu vou soprar no coração dos líderes do Brave e de toda a igreja, porque a conferência vai ser sobre santidade. Hoje estamos encerrando essa pré-conferência. Você aprendeu o que é o mundo, você aprendeu as ciladas da carne e hoje você aprendeu o que é o diabo. E nós vamos botar esse desgraçado para correr da sua vida. Agora, botar como? Ele não é o diabo. Se ele fosse o diabo, era muito bom. Mas é um ser espiritual. O diabo pode estar atuando agora, nesse exato momento, em áreas diferentes. Talvez alguns aqui pelo medo, pela depressão, pela sexualidade, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. Talvez aqui o ataque seja pela ideologia dos dias de hoje, confundindo identidade. Tudo isso é ação do diabo. A ansiedade. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Em qualquer área da sua vida. Mas o diabo pode estar em cima e querendo perturbar a sua vida.